Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E bom, gente, o vídeo de hoje tá muito especial, né? Pelo título vocês já sabem o motivo. Hoje eu vou compartilhar com vocês o meu relato de parto da minha gravidez gemelar de 34 semanas mais 5 dias. Então se você é novo no canal, já se inscreva aqui, deixa bastante like pro YouTube, recomendar meus vídeos aí pra vocês. E já me siga nas redes sociais que estão passando aqui embaixo, que é por lá que eu posto várias coisas, inclusive a minha rotina e a dos bebês. Começar o vídeo sem muita enrolação e no final do vídeo eu vou mostrar eles pra vocês verem o tamanho que eles estão, gente, eles estão muito grandes. Mas vamos lá. Eles nasceram dia 24/7/2022. Eu tô falando a data de nascimento pra vocês entenderem o contexto em si, né, tipo, desde o início. Dia 22, numa sexta-feira, eu fui pra minha consulta pré-natal normalmente. Então fui, fiz a consulta, a médica falou assim que eu tava maravilhosa, perfeita, porque eu não tava sentindo dor. Passei a gestação inteira sem sentir dor, não tive sangramento também. Então ela falou, nossa, você vai conseguir chegar às 36 semanas e eu vou marcar o retorno com 36 semanas pra você voltar aqui pra gente poder marcar cesáreo. E como eu não tinha sentido dor até o momento, né, com 34 semanas, eu falei, acho que eu vou conseguir chegar às 36 semanas, né. Ela passou o último ultrassom, né, pra gente ver a posição dos bebês, pra ver se realmente ia ser cesárea, né. E eu vim embora pra casa, passei minha sexta-feira normal. Quando foi no sábado, acordei fazendo as coisas que eu tinha pra fazer mesmo, arrumando a casa, fazendo almoço pro marido, né, essas coisas. E sem sentir, gente, nada, sabe o que é nada? Nada mesmo. Quando foi à noite, ele falou assim que ia fazer compras. E tinha muito tempo que eu não andava mais de moto. Eu falei pra ele que eu não ia, falei, não vou, porque eu não tô andando mais de moto, né, então não tem motivo de eu ir, não vou. Aí ele falou, beleza, eu vou deixar você lá em casa e tô indo agora e eu volto. Gente, ele saiu, falou assim que era pra eu ir abrir o portão, né, e foi no fundo buscar a moto. E quando eu parei na porta da sala pra esperar ele vir com a moto pra eu ir abrir o portão, gente, a bolsa estourou. A bolsa estourou, saiu tanto líquido que eu não confundi, não teve nem como confundir com xixi, gente, porque tem muitas mulheres que falam que confundiu com xixi e tal. Eu não confundi porque saiu tanto líquido. Aí ele falou, nossa, vamos pra maternidade, tem que ir pra maternidade agora. E eu falei pra ele, nossa, a gente não comprou absorvente e tem que ir na farmácia agora comprar esse absorvente, porque eu não posso ir sem absorvente, como que eu vou desse jeito, nesse estado? Ele falou, chama o Uber, em que até eu ir e voltar, o Uber nem chegou aqui ainda. O que eu fui fazer? Chamei o Uber? Não, fui banhar e lavar o cabelo. Mas agora pensando, raciocinando, gente, eu fui bem doida mesmo, né? Mas, tipo assim, eu não tava sentindo dor nenhuma e eu precisava banhar, né? Então eu já fiz um combo completo. Banhei e lavei o cabelo. Aí ele chegou, aí eu tava me arrumando já, né? E aí eu terminei de arrumar as coisas que eu tinha pra arrumar e tal. A bolsa do bebê estava pronta, a minha também, né? Só peguei alguns itens assim que eu tinha esquecido mesmo, coloquei lá. A gente chamou o Uber e fomos. Eu ganhei eles na maternidade Dona Iris, em Goiânia. E assim, o meu receio era deles terem me mandado pra outra maternidade, que não fosse Dona Iris, porque eu pesquisei muitas maternidades mesmo. Por fim, na última consulta de sexta-feira que eu falei pra vocês, né, a médica falou, se você sentir qualquer coisa, você vai pro Dona Iris. Aí eu já fiquei assim com meu coração mais tranquilo, né. Então eu fiz o que ela tinha falado, fui pro Dona Iris, chegando lá, fui atendida, passei pela triagem. E aí eles perguntaram, por que você tá aqui? Eu falei que eu não engravidei gemelar, né. E aí falaram, ok, aguarda. Aí eu aguardei, aí chamaram eu novamente, fui pra uma sala fazer o toque. Eu tava assim, zero dilatação, gente, zero mesmo. Aí a moça que fez o toque me perguntou com quantos quilos que os bebês estavam na última ultrassom. E aí eu falei pra ela, eu não me recordo assim, né, por alto assim, quantos quilos. Ela falou assim, olha, deixa eu te falar uma coisa, não tem UTI aqui disponível. Os leitos estão todos cheios e não tem. Você pode até ficar internado aqui, mas eles vão te encaminhar. E eu já fiquei super desesperada. Comecei a chorar. E o Jamerson com o olho cheio de lágrimas querendo chorar também. Só que ele não chorava pra eu não ficar mais desesperada ainda, né? Então ele se conteve e ficou lá me acalmando. E ela falou assim, aguarda que aí daqui a pouco a gente vai te chamar de novo. Aí me chamaram pra valer, né? Me chamaram, aí fizeram a ficha lá, né, da internação, né? E até o momento assim, né, falaram que não tinha vaga de UTI disponível. E eu fiquei, gente do céu, eles já estão prevendo que os bebês vão pra UTI. Aí que eu fiquei mais desesperada ainda. Aí fui, né, eles arrumaram um quarto pra mim, levaram eu e meu esposo, porque assim, Dona Iris é um quarto por paciente. Então é um quarto pra você e pro seu acompanhante. E só o banheiro é compartilhado. Então o banheiro fica no meio, fica um quarto de um lado e um quarto do outro, e tem duas portas de acesso ao banheiro. Mas o quarto é individual. E aí eu fui pro quarto, né, e tal. E isso era no sábado, né. Na sexta eu fui pra consulta. Aí no sábado à noite, 7 horas da noite, a bolsa estourou. Aí no sábado pra domingo, meu esposo dormiu lá comigo, né. E como ele trabalhava com eventos, aí ele tinha um evento bem grande no domingo, que seria um casamento. E aí eu precisava estar cedo lá. E aí minha tia ficou comigo. Então quando foi na troca de acompanhantes, né, no domingo, aí ele veio pra casa, né, pra se arrumar pra ir trabalhar. E minha tia foi pra ficar comigo. E aí eu, assim, gente, perguntando, né, nossa, como que tá? Como tá os bebês? Olha pra ver se o batimento tá ok. E minha barriga foi murchando tanto, que eu olhava pra minha barriga assim, eu pensava, gente, será que realmente tem um bebê aqui dentro? Porque minha barriga ficou assim, parecia que eu não tava nem grávida. Pra vocês terem noção, porque minha barriga não cresceu tanto.
Que eu fiquei super assustada, né? Aí as enfermeiras indo lá toda hora, olhando a temperatura, a pressão, pra ver se os bebês estavam bem, né? Olhava o batimento também, né? Aí eu fui ficando mais tranquila. Isso já era no domingo. E aí chegou uma enfermeira, porque lá, gente, a gente o tempo todo entrando, o tempo todo te monitorando. Então chegou uma enfermeira e eu perguntei pra ela, eu falei, tem previsão pro horário do parto? E ela falou assim, vai ser 6 horas da tarde. Só que minha bolsa tinha estourado 7 horas da noite do sábado. E isso já era um domingo. Então, tipo assim, 18 horas já seria, nossa, praticamente 24 horas, né? Depois da bolsa ter estourado. E eu fiquei assim, gente do céu, mas vai esperar até 6 horas? Aí, isso já era à tarde. E aí eu comecei a sentir contração. Comecei a sentir contração, só que não era aquelas contração fortes. Aí tá, né, na minha cabeça, era 6 horas que ia ser. Por mais que eu estivesse achando estranho, ia ser 6 horas, eu avisei pro Jamerson, vai ser 6 horas. Ele, beleza, então. Quando for lá pra umas 5 e pouco, eu já vou pra aí. Passou um tempo, já era umas 3 e pouco. Aí a médica entrou na sala e perguntou se eu já tinha tomado banho. Aí eu falei, não, eu banhei mais cedo, mas por agora eu não banhei não. Aí ela, então você banha porque você vai descer pro centro cirúrgico agora. Eu falei, mas não era 6 horas? Ela, não, 6 horas não. Aí eu falei, gente, tá vendo como que a mulher passou a informação errada pra mim? Aí eu fui e falei, tia, avisa pro Jamerson. E eu falei pra ele, Jamerson, quando for a hora do parto, faça o impossível e impossível pra você assistir. Se eles barrar você entrar, você ameaça até chamar a polícia. Porque aqui em Goiânia tá tendo muito isso, sabe? Deles não deixar o pai entrar pra assistir o parto, né? E aí, e o medo deles roubar meu bebê, trocar, ou então falar que era só um bebê, eu tinha muito medo disso, gente. E a minha tia ligou pro Jamerson e falou assim, Jamerson, vem correndo pra cá, porque o parto vai ser agora, não vai ser 6 horas. Aí até ele chegar lá, eu fui banhar, me preparar pra ir pro centro cirúrgico, aí eu desci pro centro cirúrgico, eu achei que ele não ia chegar a tempo. Aí eu coloquei, né, coloquei a roupa, coloquei a touca, a meia, essas coisas. E minha tia também, né, porque aí, até então ela que ia me acompanhar no parto, porque ele não tinha chegado ainda. E aí ele chegou, deu tempo, eu já tava deitada na maca, minha tia tava na porta, esperando pra eles dar autorização pra ela entrar. Aí o médico pegou e falou, e o pai chegou, então vamos fazer a troca, no lugar da tia vai entrar o pai. Aí eu fiquei assim, mais aliviada, gente, eu tava tão, minha mão suava tanto, assim, de tão nervoso, porque eu queria muito que ele assistisse e não queria deixar ele de fora, né, desse momento. E aí deu tempo dele chegar, porque quando ele chegou, eles já estavam me preparando, já, mas o parto não tinha iniciado, eles estavam só me preparando. Eu já tinha tomado a anestesia, né, e assim, pra mim a anestesia foi tranquila. A pior parte que eu achei que seria, era a anestesia. Então foi tranquilo, eu não senti dor, não senti nada, só um picadinho de leve, né? E aí eles fizeram o teste com a minha perna, pra ver se eu tava sentindo a perna ou não tava sentindo a perna mais, eles falaram, então tá ok. Aí fizeram umas perguntas pra mim, né, e tal, perguntando se eu já tinha feito cirurgia, aí como eu já tinha feito uma cirurgia eu falei, né, aí não tive reação, essas coisas, perguntaram essas perguntas básicas mesmo, né. E aí o Jamerson sentou assim, do meu lado, né, onde eu tava com a cabeça deitada, ele sentou do meu lado e ficou. Aí eles começaram o parto. Gente, assim, o meu medo do parto cesariano, eu senti alguma coisa. E eu não senti nada, gente, nada, sério. Tanto é que eu saí de lá falando assim, gente, eu tava no nervosismo. Desde que eu descobri a gravidez, eu só pensava no parto. Só no parto que eu pensava. Só que assim, foi tão tranquilo. Gente, vocês não estão entendendo. Foi muito tranquilo. Eu conseguia ver as coisas, ver o que tava rolando assim ao meu redor, conversar com o Jamerson. E ele o tempo todo do meu lado segurando a minha mão. E aí nasceu a Ellen. A Ellen nasceu 4h38. Ela nasceu, só que eu fiquei um pouco desesperada porque ela não chorou. Ela nasceu, não chorou. E aí eu falei, meu Deus do céu, ela não chorou. E aí o Jamerson tava meio desesperado também, eles colocaram ela assim naquele beicinho. Ela tava mexendo, só que ela não chorou. E o Heitorzinho nasceu 4h41, né, 3 minutos depois do nascimento da Ellen. E aí sim, ele chorou muito. Aí a Ellen chorou também. Aí os dois choraram e eu fiquei assim mais aliviada. Aí eles limparam ele, mostraram o rostinho dele. E o Jamerson foi tão desesperado, a gente catou o celular e deixou pra trás. A gente não conseguiu tirar foto deles dois ainda no centro cirúrgico. O meu desespero já tinha passado, que era o que a Ellen tá bem, né, porque ela não tinha chorado. Então eu não preocupei tanto em filmar, em tirar foto nem nada do tipo, tanto é que não tem vídeo nem filmagem aqui no canal, né, porque eu não fiz esse momento porque eu tava sem celular e ele não levou o celular. No desespero deixou o celular em casa e só foi, né, gente. Mas deu tudo certo, e aí eles limparam eles, né, enrolaram ele no pano lá da maternidade mesmo e mostraram eles assim pra gente. Aí colocaram eles assim, perto de mim, aí eu olhei assim muito pra carinha deles, porque, gente, o medo que eu tava deles serem trocados era tão grande. Eu olhei super pra carinha deles, né? Aí eu lembro que lá no centro cirúrgico mesmo, eles ainda falaram que o Heitor tinha uma manchinha no peito de nascença. Eu vi mais ou menos o rostinho da Ellen, ela é mais clarinha que ele. Agora ele, né, tem uma manchinha no peito. Sabia mais ou menos as características dele, né? A Ellen nasceu com 2,165 kg e o Heitor nasceu com 1,550 kg. Então ele nasceu, eles me mostraram ele e falou assim que tinha que encaminhar ele pra sala de cuidados. Pra ele ganhar peso e tal, né? Aí eu falei, tá bom, mas ele tá bem. Não, ele tá ótimo, ele tá super bem. Ele só precisa ganhar peso mesmo. Eu falei, então tá bom. Aí levaram ele pra sala, eu fiquei junto com a Ellen, depois eles me mandaram pra outra sala, né, pra acompanhar se eu ia ter alguma reação, né, quanto à anestesia, mas deu tudo ok, não tive reação nenhuma. Aí a Ellen, eles colocaram a Ellen pra mamar, né, no meu seio. Nossa, gente, foi assim,
incrível, porque ela tava assim super desesperada, acho que procurando já o peito. E aí ela mamou bastante. E aí depois passou a anestesia, né? Aí eles falaram, agora você pode ir pro seu quarto. Aí, né, meu esposo me acompanhou, eles fizeram esse encontro entre eu e meu esposo e a gente subiu pro quarto. E eles não autorizaram eu ir ver o Heitor na sala de cuidados, falaram assim que eu tinha que ver ele só no outro dia, no caso, na segunda, né? Porque ainda tinha que esperar um pouco a anestesia passar 100%. E a gente tava tão apreensiva pra ver ele, porque ele foi separado da Ellen lá no centro cirúrgico mesmo. Então eles não tiveram assim tanto contato, né, depois do nascimento. E aí eu fui e tive que esperar. Na segunda-feira de manhã, eu já fui lá, gente, procurei essa sala, fui lá, vi ele. Aí a primeira coisa que eu fiz foi olhar no peito dele pra ver se tinha a manchinha que as meninas tinham falado lá no centro cirúrgico que ele tinha uma manchinha de nascença. Um pouquinho com ele tava na incubadora, porque ele era muito pequeno, ele ficou na incubadora. Mas ele era muito ativo, gente. Ele mexia os pés assim, vocês tinham que ver o jeito que era. Ele era muito ativo mesmo. Segunda-feira eu fiquei indo várias vezes ao dia lá. Só que aí quando foi na terça-feira, eles falaram que ele tinha que descer pra UCIM. Aí ele desceu pra UCIM, né? Pra ficar lá, pra ganhar peso. Desci pra vê-lo, né? Porque até então, na sala de cuidados era no mesmo andar que o meu. A UCIM já era no outro andar, no andar de baixo. Ele estava na incubadora, né? E só que aí ele já tava usando a sonda. Como ele era muito pequenininho de alimentar, era muito difícil, gente, ele alimentar. Aí eles colocaram a sonda nele. Eu cheguei lá, né? Falei que eu era a mamãe dele, né? Que eu queria ver ele. E elas me informaram onde que ele tava lá no cantinho. Aí eu peguei e fui lá. E, gente, quando eu cheguei lá, eu fiquei assim, um pouco desesperada. Sabe o que é desesperada? Desesperada mesmo. Porque quando eu vi a sonda, eu não raciocinei que aquilo era uma sonda. Eu olhei assim e comecei a chorar. Porque eu achei que ele tava assim com algum problema respiratório, ele tava precisando daquilo. Vocês acreditam? Não. Eu tava assim tão fragilizada que eu não reparei que aquilo era uma sonda. E eu peguei, né, chamei as meninas, né? E falei, gente, ele tá bem? Porque ele tá com isso no nariz. Ela, não, isso é uma sonda, é só pra ele alimentar. Porque ele é bem pequenininho, ainda tá muito difícil de alimentar. Mas ele tá bem, viu? Eu falei, então tá bom. Aí tinha uns horários certinhos, eu tinha que descer lá a cada 2 horas, né, pra dar mamar pra ele. Então era assim, eu dar mamar pra Ellen. Aí eu tinha que dar mamar pra ela antes do horário dele. Porque eles tinham horário juntos, só que aí, né, eu tinha que descer antes. Porque como eles tomavam complemento, aí eu tinha que dar mamar no peito antes do complemento chegar. Lá na UCIM pra ele. Então eu dava mamar pra Ellen. Aí o complemento dela chegava, eu corria, descia e dava mamar pra ele. O complemento chegava e eu dava pra ele também pela sonda. Era tão complicado porque eu tava com a barriga inchada, tava com ponto, e meu pé inchou de um tanto, que vocês não estão entendendo, meu pé inchou, parecia um pão. Meu pé e minha perna. Inchou muito por conta dos pontos, mas aí depois que eu tirei, né, o pé desinchou. De um dia pro outro ele desinchou a perna também. Eu tinha essa rotina, eu ficava lá, né, junto com a Ellen, dava o horário, eu descia, dava mamar pra ele, ficava lá um tempo, esperava o complemento chegar, dava pra ele também. Aí ficava um pouco mais lá, né? E subia pra ficar com a Ellen, pra dar mamar pra ela. E era essa rotina. Entre os horários que eu vi que dava pra eu descer lá, eu descia pra ficar com ele, pra ver ele. Terça-feira, se eu não me engano. Aí eles fizeram uns exames na Ellen e ela precisava da luz. Sabe aquela luz, né? Azul, né? E aí ela ficou na luz de um dia pro outro, de terça pra quarta. E eu fiquei sem dormir à noite, de terça pra quarta, porque eles falaram assim que ela não podia tirar aquele... eles colocam venda, né, no olho da criança e não podia tirar. Se tirasse e olhasse pra luz, tinha corrido risco de ficar cego. Aí eu desesperei mesmo, não consegui dormir. Fiquei assim, passei a noite em claro. Gente, a noite é tão longa quando a gente fica sem dormir, né? E eu fiquei a noite toda acordada só olhando pra ela, gente. Aí eu fazia assim, tirava uns cochilinhos e já acordava. Morria de medo, gente, dela conseguir tirar aquilo do olho e olhar pra luz. 19 dias eu saí de lá. 19 dias, gente, foi muito tempo pra mim. E aí com 9 dias o Heitorzinho também subiu pro quarto, ficou lá junto comigo com a Ellen. E assim, gente, eu ficava muito chateada dele ficar longe dela, porque eles não teve nenhum contato assim depois do nascimento. E aí quando ele subiu pro quarto, eu deixava eles o mais próximo possível pra eles ter aquele contato de irmãos, né? Ele usava a sonda. E aí acho que, se eu não me engano, com 12 dias ele tirou a sonda. Eles fizeram a sessão de fotos. Olha a foto, gente. Olha isso. Aí era do Dia dos Pais. Aí eu trouxe pra casa, eles deram. E eu fiquei tão ansiosa pra receber essa foto, porque eu achei que não iria ficar pronta até a gente sair. E ficou pronta, aí eles me deram lá. Gente, ficou uma gracinha. Nisso, o Jamerson ia todos os dias pra maternidade, gente. Todos os dias. Ele saía do serviço, vinha em casa, tomava banho e já ia. Ficava lá até o horário limite deles, né, que eles deixavam visitante ficar. E aí ele vinha pra casa. E aí ele tinha feito a troca com a minha mãe, né? Porque como ele tava trabalhando, a minha mãe que ficou lá me acompanhando todos esses dias, me ajudou bastante, gente, bastante mesmo. Recebi alta
à noite. Eu não me lembro assim o dia certinho, mas eu vou deixar aqui pra vocês. A gente recebeu a alta à noite. E aí eu vim embora. Super feliz, gente. Vim embora. 19 dias depois. E eu já comecei a cuidar dos bebês sozinha. É o momento mais esperado de eu mostrar a carinha deles pra vocês verem como que eles estão. Vou mostrar o Heitorzinho primeiro, que ele tá bem agitado. E depois eu mostro a Ellie. Como que o bebê Heitor está. É, neném. Tá aparecendo no canal. Olha, gente, como que ele tá grandão. Ele tá olhando pra Ellie, que a Ellie tá chorando. Olha. Olha o tamanho desse menino. E essa é a Ellen. Olha. Olha a Lelê. Olha lá pra frente. Olha lá pra frente. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E até o próximo vídeo.